Alô? Fora o agradecimento de vocês, eu quero solicitar também aqui que no dia 14 próximo nós teremos a nossa festa do pastel na parte da tarde, das 13 às 17 horas. Já está sendo vendido os ingressos, tá? Outra coisa também que nós teremos aqui agora, dia 7, é um bazar. Tem coisas novas, coisas usadas, e vocês são convidados dia 7, a partir das 10 horas até as 14 horas, tá bom? E agora, para esse grandioso evento, eu vou falar que começou no dia 25 de agosto a 5ª semana da família espírita. Por isso que esse evento está acontecendo no dia de hoje. Teve a apresentação no domingo, foi na cidade de Sorocaba, com a nossa querida Heloísa Pires. Depois, na segunda-feira, em Registro, com a Renata Duarte. E hoje, nós estamos aqui, Guarulhos, com a Cleusa Paredes. Já vocês vão conhecer. Quarta-feira ainda terá na Praia Grande. Quinta-feira em a Praia Grande vai ser o Adeilson Salles. Quinta-feira em São Carlos, Arthur Valadares. Sexta-feira em Jundiaí, Ângela Bianco. E encerrando a 5ª semana da família espírita pela USE São Paulo, vai ter no dia 31 em São Paulo com a Cacá Rezende. Tá bom? E assim, para nós não demorarmos, o outro aviso é que nós teremos, ao custo de R$32, essa maravilhosa folhinha que a gente vai ter uma oportunidade de cada dia ler uma frase, né? Uma frase que vai nos motivar. Já é uma prece. Então levanta, olha para a folhinha, já faz uma prece, tá bom? Então lá no fundo, com a dona Sônia, ou comigo, vocês podem procurar. Eu vou até ver o dia de hoje, rapidinho, que eu tinha preparado. E tem todas as figuras espíritas, né, para a gente aprender, né, para ter nosso conhecimento. Ah, tá bom. Então vamos trocar. Vem para a dona Sônia, dona Amanda, que está ali junto conosco para auxiliar na venda dessa. Olha que lindo aqui, ó. 27. Tá? Aí todo mundo que adquirir tem a oportunidade de primeira prece, que está no capítulo 15, buscai e acharei. Tá? Fora isso, vamos chamar aqui o seu Mário, que ele vai fazer a prece inicial. Outra coisa, todo mundo respondeu o questionário? Se não responder, não ganha brinde. Tem que responder o questionário. Obrigado, Nádia. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos, agradecendo o pessoal da URSS, agradecendo a equipe de limpeza que preparou esse ambiente, retirando toda a negatividade aqui presente que nós mesmos trazemos na nossa luta diária. Vamos agradecer a todos os nossos mentores, agradecer a nossa querida, né, Maria de Nazaré, Mãe do nosso Mestre Jesus, que sempre está aqui conosco, colocando sobre nós o seu manto de amor, o seu manto sagrado, retirando tudo que for de negatividade, para que possamos ter uma palestra de muito amor e de muitas bênçãos. E que possamos sair daqui, com certeza vamos sair bem melhor do que chegamos. Então todos juntos vamos fazer a oração que o nosso Mestre nos
Senhor, e que diz com certeza que somos todos irmãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Dando continuidade, vamos apresentar o dirigente regional da USE São Paulo, o senhor Elias, que vai fazer a apresentação de um vídeo para nós. Em meados da década de 40, os espíritas paulistas sentiram a necessidade de uma instituição que organizasse o movimento espírita e fosse capaz de reunir ideias, promover o aprofundamento dos estudos e da vivência espírita. Essa demanda coletiva foi tema de importante tese do primeiro Congresso Estadual Espírita, realizado em 1947. Com a presença de 551 instituições espíritas, dirigentes de todo o estado trabalharam arduamente para criar uma estrutura organizacional que fosse capaz de representar o movimento espírita paulista. As discussões levaram à criação da USE, que então, pelo nome de União Social Espírita e posteriormente como União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, prezaria pela união voluntária e autonomia dos centros espíritas. O espírito de união sempre esteve presente, tanto que à época, no Estado de São Paulo, existiam várias instituições que se propunham a isso, e foram essas mesmas entidades que patrocinaram a criação da USE. Nascida do acordo dessas entidades, a nova instituição proclamava aos espíritas paulistas a união sob a bandeira única da fraternidade. Em 1948, a USE patrocinou o Congresso Brasileiro de Unificação, que serviu como base para que em 1949, com o Pacto Áureo, fosse criado o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, passando a USE a ser a entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita paulista. A USE não é um centro espírita, mas sim a União de Centros Espíritas do Estado de São Paulo, que por meio de seus dirigentes e representantes deliberam sobre o que é melhor para o movimento espírita estadual. Sem impor ou interferir nas atividades das instituições unidas, sugere, orienta, aproxima e divulga experiências. Tem como principais objetivos promover a união e a unificação das instituições espíritas, difundir o estudo e a prática do espiritismo com base nas obras de Allan Kardec, promover a troca de experiências e realizar ações que não possam ser feitas de forma isolada pelos centros espíritas. A USE é uma rede de relações sustentada pela solidariedade, que democraticamente orienta a construção de objetivos comuns entre as instituições unidas, visando sempre o trabalho cooperativo, a transparência e o não personalismo. A característica principal da USE é a descentralização e a representatividade do movimento espírita. As instituições espíritas, por meio de seus representantes, se reúnem localmente em órgãos denominados distritais, municipais ou intermunicipais. O conjunto de 3 ou mais órgãos locais formam um órgão regional. Atualmente, a USE conta com mais de 1.300 instituições espíritas unidas, coordenadas por mais de 130 órgãos. Visando dinamizar o movimento espírita paulista, os representantes dos órgãos locais e regionais formam os conselhos deliberativo e de administração que contribuem nas decisões. Sendo um conjunto de centros espíritas, a USE incentiva seus membros a terem contato com outras instituições, e nisso permite a troca de experiências, além de possibilitar a realização de atividades que, separadas, não se poderia fazer. Tudo é feito de forma colaborativa, onde todos podem compartilhar experiências, falar e serem ouvidos. Por exemplo, a USE realiza feiras, organiza congressos, promove cursos para trabalhadores e dirigentes e estimula o intercâmbio de palestrantes entre centros espíritas. Dessa forma, o movimento espírita cresce, se conhece e se fortalece cada vez mais. A USE é uma rede, e como uma boa rede,
é feita de nós. Nós bem feitos partem de laços firmes, que bem apertados se unem com o propósito de deixar de lado o individualismo. Amor em atitude, respeito e compreensão, de mãos dadas, ombro a ombro, lado a lado, urgente, mas sem pressa. Use União em Movimento. Isso é a USE, do Estado de São Paulo, que agradece a presença de todos, em nome também do órgão que é a USE, a USE Municipal Guarulhos Arujá, a qual nós temos o nosso presidente que vai vir aqui. Então, em nome da USE Estadual, do CDR e do CDR, nós agradecemos a presença de todos nessa palestra, que é uma palestra que hoje é o maior, vamos dizer que é o mês da família, é o maior dilema hoje da sociedade brasileira, que é a família. Nós temos a nossa querida palestrante que vai nos dar luzes sobre esse tema. Gratidão. Muito obrigada. E para dar continuidade, nós vamos chamar o dirigente da USE, Guarulhos e Arujá, o senhor José Rico, que vai fazer a biografia da nossa palestrante. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos nessa noite friazinha, né? Mas cheia de calor. Eu sou José Rico, presidente, estou na condição de presidente da USE Municipal de Guarulhos e Arujá, ao qual nós temos cerca de 40 e poucas casas afiliadas. Temos cerca de 45 palestrantes, dentre outras atividades que nós fazemos nas casas. E aí nós temos a honra e o agradecimento tanto que acaba cedendo espaço para nós. Eu vou fazer aqui a apresentação da nossa palestrante, nós chamamos de Creuzinha, tá bom? Só que, como os anos são implacáveis conosco, eu tenho que colocar o óculos para ler, tá bom? Vocês me perdoem aqui. Um breve histórico da Creuzinha, né? Creuza Paranhos de Abreu. Seja bem-vindo. Formada em secretariado executivo, trabalhadora espírita atuante em todas as áreas, com destaque família. Palestrante espírita e colaboradora da Caravana Irmã Caridade. E no movimento membro do Conselho da USE Deliberativa de Tucuruvi, São Paulo. Atualmente é diretora do Departamento de Família da USE Regional e a primeira secretária do Departamento da Família da USE Estadual. Então, eu passo o microfone para a nossa querida palestrante. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Boa noite. E a paz de Jesus permaneça com nós. Como o nosso irmão anunciou, né? Eu faço parte então, do Departamento da Família da USE Estadual de São Paulo, como primeira secretária. A Ângela Bianco é a nossa diretora. E temos o Márcio, que é segundo secretário. Eu vou passar um vídeo para vocês, para apresentar o Departamento da Família, porque é um departamento tão novinho, né? Foi instituído, aprovado pelo CFM há coisa de quase 10 anos, e as casas espíritas ainda, os dirigentes ainda, nós temos um pouco de dificuldade de entender o papel, né, qual a
do Departamento da Família do Centro Espírita, porque já se trabalha com crianças, se trabalha com jovens, com mocidade, né, com adolescentes. Aqui é o Departamento da Família, né? Mas essas crianças e esses jovens, eles vêm de onde? De uma família, né? Bom, então vamos conhecer um pouquinho, vou falar de uma forma bastante breve, não é? Que é uma degustação para estimular os dirigentes a nos procurarem para que nós possamos instituir o Departamento da Família, dos órgãos, né? E favorecer o fortalecimento, desenvolver as atividades com a família nos centros espíritas. Vê se eu não consigo mudar. Aí. Então, Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família, ela diz para nós: e a família é a célula máter do organismo social onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia e a cultura degenera, a civilização se corrompe. Então, há que se fortalecer a família, não é? Porque se a família não está equilibrada e fortalecida, a sociedade adoece. E são os espíritos que nos dizem, né? Então, o Departamento da Família, ele é fundamentado, né, nas diretrizes nacionais que são difundidas pelo CFM, pela FEB, e com orientações referentes ao Departamento da Família, trazendo aí documentos de orientações, regimentos internos do Departamento da Família. Então, o próprio departamento tem o seu regimento interno, né? Tem as suas diretrizes, no nosso caso, pela USE. O objetivo, a missão do departamento é entender para acolher. Se nós não entendermos a família, né, como que nós vamos nos acolher? O objetivo é a implantação do Departamento da Família nos órgãos e o público-alvo são os dirigentes e trabalhadores espíritas. Os propósitos do departamento, então, é desenvolver, né, atividades de evangelização para a família, para que hajam reflexões sobre os aspectos doutrinários nos desafios da convivência familiar no centro espírita, de maneira que a família se reconheça como célula máter da sociedade e primeira responsável pela educação do espírito. Então, os espíritos nos dizem, né, que a família é a célula máter da sociedade, e mas nós sabemos disso enquanto família, então, enquanto família, nós precisamos reconhecer, né? E o propósito é trabalhar de forma integrada com os demais departamentos, propiciando a ampliação da visão dos dirigentes, trabalhadores e frequentadores da instituição sobre a necessidade de contribuir e fortalecer a família no cumprimento da sua missão. Qual é a responsabilidade do Departamento da Família e sua função? A responsabilidade é promover a integração no movimento para atender e fortalecer a instituição família, com um olhar amplo, né? Um olhar sistêmico e holístico. Tem a função, então, do departamento de planejar, elaborar e executar ações em parceria com os demais departamentos, devendo ser obedecido o caráter integral e a universalidade da ação do Departamento da Família no Centro Espírita, mediante atividades, né, que consolidem essa integração. Então, a família ela veio para trabalhar integrada aos demais departamentos, não para tomar o lugar de nenhum departamento, né? E resguardar, então, esse caráter transversal que é de cada departamento, trabalhar junto. As atividades, então, devem ser integradas a todos os departamentos do centro, guardadas as especificidades e transversalidade de cada um. E o que vai se fazer? Por que vai se
fazer, como, onde, quando e quem. Então, são questões que nós desenvolveremos, né, com treinamentos, capacitação aos trabalhadores e junto aos órgãos, mediante a procura dos dirigentes para a implantação. Esse trabalho, então, mais uma vez, ele é realizado de forma integrada com as diversas áreas do movimento no Centro Espírita também. A área da arte, assistência e promoção social espírita, atendimento espiritual no Centro Espírita, comunicação social espírita, estudo do espiritismo, família, infância e juventude e mediunidade. Então, todos esses departamentos trabalham de forma integrada, né? Ou devem trabalhar de forma integrada, mantendo a transversalidade que é inerente, é pertencente a todos os departamentos do Centro Espírita. Como que nós vamos, né, implantar o departamento da família? Lembrando que aqui é só uma degustação, ok? O presidente, então, do Centro Espírita indica um coordenador ou diretor para o departamento da família, que será o responsável pela implantação do departamento no Centro Espírita. Tem uma equipe, essa equipe ela funcionará de uma forma assim, com um diretor, um dirigente, 2 secretários e assessores, né? Podendo ser convidados outros trabalhadores de outras áreas, inclusive. Tá? Esses de outras áreas, desde que eles se afinizem com a ideia proposta no departamento da família. Qual é o papel de cada um? Né? Cada um tem sua atribuição, enfim. O dirigente deve estar, ou deve ser consciente da importância da família para o desenvolvimento e equilíbrio da sociedade e buscar os recursos necessários para apoiar a implantação e implementação da área da família. O coordenador, ele vai auxiliar a direção do Centro Espírita na implantação e manutenção do programa de trabalho, incluindo a formação e capacitação de equipes de trabalhadores, voluntários e planejamento de atividades e projetos, observando sempre os objetivos da tarefa e as orientações daqueles documentos, né? Do CFM, da FEB e das federações estaduais e da própria USE, né? Que tem a sua forma. Trabalhador, o evangelizador, ele exerce um importante papel na tarefa de acolhimento e evangelização das famílias, colaborando com a integração do grupo familiar nas diversas atividades do Centro Espírita. E claro, né, toda atividade se faz necessário conhecer a doutrina, conhecer o movimento. Nós acabamos de assistir aí ao vídeo, né, falando sobre a USE, o que é a USE, porque enquanto membros de uma família, e aqui nós estamos na família USE, nós devemos conhecer, né, o seu funcionamento e todo o seu sistema. Ao coordenador, então, cabe, né, articular atividades em colaboração com outras áreas do Centro Espírita e também formar uma equipe para desenvolver atividades próprias do Departamento da Família, considerando o quê? A estruturação de equipe de trabalho, cada um vai trabalhar, né, conforme a sua necessidade ali, né, conforme a sua capacidade. Formação continuada dos trabalhadores e planejamento e avaliação das atividades. Aqui estão elencadas as ações pertinentes a todos os departamentos. Então, todos os departamentos exercem essas mesmas ações, né? E então, um vai trabalhar integrado ao outro, fortalecendo as atividades um do outro. Eu vou ler um ou outro só por conta do tempo, né? Então, por exemplo, desenvolver programas de capacitação dos trabalhadores para conhecimento da doutrina espírita e sobre ações específicas de ambos os departamentos, que podem ser por meio de seminários anuais ou semestrais ou palestras mensais de forma presencial ou virtual. A
somente os eventos realizados virtualmente ou em locais públicos que envolvam a comunidade. Então, o departamento da família, por exemplo, ele pode atuar junto com o departamento da infância, com o departamento da mocidade, departamento da mediunidade, departamento de assistência e promoção social, espírita, né? Então, um vai fortalecendo o outro diante a visão ali, o planejamento do seu próprio departamento, num trabalho conjunto, cada um guardando, né, o seu caráter transversal. Então, o departamento da família, né, com a sua equipe, compete aí a importante orientação quanto à implantação do Evangelho no lar. Esse é o seu objetivo, né? Para o fortalecimento das famílias, e como metodologia aplica a educação, o Evangelho de Jesus no lar constitui ali para o departamento, né, recursos que contribuem para o equilíbrio de todos os membros que constituem o plano. Essa frase é de Jonas de Ângeles. Então, aqui um breve exemplo do que, como o departamento da família pode atuar, né? Com grupos de estudos que poderão ser realizados pelo departamento da família, grupos de estudos de temas específicos, grupos de estudos para famílias gestantes e adotantes, grupos de estudos de conjugalidade, casais, grupos de estudos de longevidade, idosos e familiares. Então, notem que o trabalho, né, não é só com a infância, com o jovem e os idosos. Então, esse é o olhar que o departamento da família vai auxiliar o centro espírita nessa atividade, né? E aqui, então, é só um exemplo que nós trouxemos sobre o departamento da família. Tem muito trabalho, muita atividade, e nós esperamos, né, que os dirigentes tomem gosto e nos procurem para que nós possamos trabalhar e formar grupos aí de treinamento, de capacitação para a implantação do departamento da família. E aqui uma frase do Espírito de Verdade que diz: felizes os que houverem dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Todos estão convidados a implantarem o departamento da família, os órgãos aqui presentes. Ok? Gratidão. Depois nós podemos conversar mais, né, Saí? E a respeito, então, do nosso departamento. Alguma pergunta? Todas. Aqui está a equipe e o e-mail, né? Se alguém quiser enviar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, ou consequências do luto na família. Eu gosto muito desse texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito. Pois me vou vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado um lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Nós grifamos essa fala de Jesus, né, quando ele diz que ele vai preparar o lugar quando estiver tudo pronto.
ele voltará e retirará, né, para ele, a fim de onde ele estiver também nós estejamos. Quantas vezes nós lemos esse trecho do Evangelho e passa despercebido? Então nós vamos falar, né, refletir sobre as consequências do luto na família. Existe uma outra passagem do Evangelho, né, aquela em que Jesus está na cruz, em meio aos dois, eles dizem que são dois ladrões, né? E tem o bom e o não bom, né? Então Jesus se vira para o que diz para ele, que Jesus tenha piedade dele, e Jesus então fala. E ainda naquela data, ainda hoje, eles estariam com ele no paraíso. Tudo bem? O que isso significa? Eles desencarnariam e estariam, né, na morada eterna, lá no paraíso. Então Jesus, ali, mesmo em meio ao seu sofrimento e à sua dor, ele consolou. Ele consolou aqueles dois irmãos ao dizer que ainda naquele dia eles estariam com Jesus no paraíso. E nós sabemos, como diz aqui o texto, que há muitas moradas na casa do Pai. E cada um então vai para o lugar que está construindo, com suas atitudes, com seu comportamento, com seus pensamentos, não é? Então, Jesus, em momento algum, ele deixou aqueles dois irmãos desconfortáveis, né? Naquele momento em que eles estavam desencarnados. Existe a passagem, então, de Lázaro, onde, né, Jesus ressuscita Lázaro, e nós depois sabemos que Lázaro não estava morto, ele tinha ali uma doença, né, uma catalepsia, mas tem todo um fundamento essa passagem então de Jesus, que é a esperança da vida, né, após a morte. E nós, na nossa trajetória, cada um na sua crença, todas as crenças, todas as religiões espiritualistas falam de uma vida após a morte, cada um na sua crença. Então, logo, a morte, ela é inerente, ela é algo natural, que nós não nos damos conta, né? Mas quando ela chega no nosso lar, ela nos abala, porque nós justamente não nos preparamos para algo que é da lei, que é de Deus. Então a questão da morte, ela é sobre todos nós. Ela diz respeito a todos nós nessa trajetória. E aqui nessa historinha que a nossa amiga Tânia Carvalho, nas suas palestras, é uma escritora, ela tem um grupo de acolhimento, né? Ela sempre gosta de começar suas palestras com essa historinha, porque a dor maior de um luto é a dor de uma mãe, né? Não há uma dor maior do que uma mãe perder seu filho. Então essa historinha ela conta e ela diz assim, né, que uma mulher vai até Buda com o filho morto nos braços e suplica que o faça reviver. Buda diz a ela que vá a uma casa
casa e consiga alguns grãos de mostarda, mas para trazer de volta a vida do menino, esses grãos devem ser de uma casa onde nunca morreu ninguém. A mãe vai de casa em casa, mas não encontra nenhuma livre da perda. Então é muito difícil, né? Uma casa que não tenha ocorrido uma desencarnação. Tem uma desencarnação, né? Então, para que ela pudesse fazer o seu filho reviver, ela teria que retirar ali aqueles grãos de mostarda, né? De uma casa onde não houvesse de nenhuma morte. Mas ninguém morre. Vocês perceberam que agora eu estou falando de morte, né? Mas ninguém morre. Nós desencarnamos. Nós nos desenfaixamos deste corpo de carne e temos a nossa continuidade. Jesus não falou lá que ele vinha preparar, né? E quando queria preparar, e quando estivesse pronto, ele levaria para viver com ele. Então nós temos, né, uma continuidade. Nós somos imortais. Somos espíritos imortais. E Kardec traz isso, Kardec fala isso para nós, né? Mas e o luto? Quando ele ocorre no nosso lar? O que é o luto? O luto, então, é o conjunto de reações de uma perda significativa, que é vivenciado de diferentes formas no seio familiar. Então, o luto é uma perda, né, significativa, vivenciado, né, de diferentes formas no seio familiar. O Brasil está em luto? Sim ou não? Por quê? Pode falar, gente. Silvio Santos morreu. Silvio Santos desencarnou, né? Cada um está vivendo o seu luto de uma forma. Há aqueles que estão trazendo, revivendo suas histórias, né? Seus quadros engraçados. Isso conforta. Há os mais chegados que estão vivendo da sua forma, né? E há os familiares que provavelmente estão chorando, mas todos estão em luto. Então cada um vai vivenciar o luto, né, de uma forma. Essa semana eu estava vendo no celular e mostrando a questão assim de fé e falando exatamente sobre luto, né? Uma senhora, uma moça evangélica, ela perdeu a filha, né? E ela falou que ela ficou muito brava com Deus, porque a filha dela era mocinha, tudo, e ela disse que ficou muito brava com Deus. Ela não deixou de ir à igreja, mas ela disse que ela não falava com Deus. É a forma, né, de luto, e essa também é uma das fases do luto que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o enlutado, há aqueles, né, que vai se juntar a um membro da família, há aquele que vai ficar mais isolado, há aquele que vai buscar grupos, há aquele que ele demonstra o seu luto por meio de uma vestimenta, aí ele fica, né, um bom tempo. E quanto tempo é o luto? Isso é de cada um, né? Isso é de cada um. Há aqueles, tem pessoas que quando estão nervosas, elas riem muito, né? Então há aqueles que parece que está alegre, mas é a forma dele expressar o seu luto.
Então, em tudo isso, há que se ter o respeito, né? Então, durante esse momento, durante esse período em que a pessoa está naquele estado de luto, ela precisa do quê? Ela precisa de acolhimento. Então, muitos de nós nos julgamos, né? Que queremos ajudar, queremos auxiliar, então a gente vai e pede para a pessoa não chorar, e fala para a pessoa: não, imagina, é assim mesmo, isso é assim mesmo. Mas o que está dentro do outro? Nós não sabemos. Então, a nossa função dentro de uma casa espírita, né? E é aí que entra o consolador, né? A doutrina consoladora é acolher essas famílias irritadas, né? E nós temos, por meio do departamento do atendimento espiritual do Centro Espírita, onde a pessoa vai ser acolhida, vai ser ouvida, né? E o departamento da família, que deverá cuidar, deverá tratar dessa família irritada. Aí também entra, né, um programa muito importante, que é montar um grupo para acolher as famílias irritadas, né? O luto, ele traz, né, o problema da depressão. Ele traz o problema da depressão. Então, há que se tomar muito cuidado com aquele ser, com aquele ente da família que entra no processo de depressão, né, num processo de raiva. Alberto Almeida, ele fala, né, que apareceu um menino, né, a mãe levou o menino no consultório dele, e o menino estava com muita raiva, né, porque a mãe falou para ele que foi ali, foi na época dos Mamonas Assassinas, e a mãe falou: olha, eu trouxe ele aqui porque ele está, né, muito revoltado por conta da morte dos Mamonas Assassinas. Aí disse que o menino virou e falou: ela falou que foi Deus que levou. Por que Deus não levou o Roberto Carlos? Né? Porque a mãe estava achando, foi o Mamonas Assassinas. Mas se fosse o Roberto Carlos, a mãe ficaria, né, com raiva, a mãe ficaria depressiva. Então, cada um tem o seu grau, né, de afetividade com aquele que partiu. Por isso que nós não devemos, né, mensurar a dor do outro. Porque qual é o tamanho da dor do outro? Será que nós conseguimos mensurar o tamanho da dor do outro? Porque o luto, em si só, ele traz, né, a questão da culpa. Como assim? Nós estamos lá com o nosso doentinho. Aí a gente dá o remédio, tudo direitinho. Aí um dia esqueceu de dar o remédio. De repente, estava ali no planejamento, né? No dia seguinte, aquele ente querido desencarnar. O ente querido desencarna, a primeira coisa que nós vamos dizer: e se eu não tivesse esquecido do remédio? Os filhos às vezes querem ir para um passeio ou alguma coisa e nós nunca autorizamos. Essa semana também ouvi um caso assim. Nunca autorizou. O dia que deixou ir, resolveu deixar ir, houve um acidente e o filho desencarnou. E se eu não tivesse deixado ir, né? Então, nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso. Tem alguém que caiu de paraquedas? Não, né? Esse Deus que é todo amor,
toda bondade, toda justiça. E quando nós estamos viajando, nós olhamos aquelas montanhas, né? O sol nascendo, que é cedinho, né? Entre as montanhas. Aí nós vamos para a praia, aquele mar maravilhoso, que não invade, ele tem o seu limite. Então tudo que Deus fez, né? E faz na natureza é certinho, não é? Por que ele se enganaria com a desencarnação de um ente querido? Porque a gente, né, normalmente a gente diz, mas por que meu filho? Por que meu pai? Por que minha irmã? Por que meu marido? Por que minha esposa? Ele era tão bom. Tem esses outros aí, que a gente não fala outros, né? A gente já vaspita. E está aí fazendo tanta coisa ruim, por que não vai eles? Mas é porque justamente nessa bondade, nesse amor infinito, nessa justiça, há um planejamento, né? E quando nós reencarnamos, com certeza nós estamos dentro desse planejamento. Então nós temos de fatalidade o exato momento que nós reencarnamos e o exato momento da nossa desencarnação. Então essa questão da culpa, né, nós devemos tirar quando nós passarmos, ou seja, passamos por um luto, nós devemos tirar, porque tudo está dentro da lei de Deus. Nós não somos detentores do poder da vida de ninguém, né? Então, só por conhecer e só por saber disso, já é uma lei, porque tudo está dentro da lei de Deus, ok? Então, nós não devemos, né, julgar ou trabalhar dentro da dor, mediante a dor do outro. Então, às vezes a pessoa vai ter um comportamento de luto, mesmo sem ter desencarnado ninguém. Ela vai passar pela dor do mesmo, não deixa de ser um, né? Às vezes, ela vai passar pela perda de um emprego. Perdeu o emprego, está chateada, está doída. Mediante um momento, né, de necessidade, perdeu um relacionamento. Às vezes, né, uma questão assim, mais do jovem, né, porque para o jovem tudo é tenso, né? Então vai, se fecha no mar, enfim, não quer mais saber de mim, não é, enfim, né? E aí o pai, a mãe, com isso, né? Que coisa! Para nós que já passamos por aquilo, a gente sabe que vai passar, mas a experiência de cada um é de cada um. Por isso que nós, né, não sabemos qual é o tamanho da dor do outro. Então é uma situação de luto e que deve ser, né, respeitada. Perdeu o cachorrinho, gatinho. Para quem não gosta de animalzinho, né, ou quer o animalzinho longe, é bobagem ficar chorando pelo animalzinho. Mas para quem gosta, a dor é muito profunda. Então, é a questão, né, do luto e culpa que caminham juntos e que nós devemos
não devemos mensurar a dor do outro. Ou então a gente fala assim: ai, por que você está chorando tanto? Eu já passei por isso. Né? Olha, não pode chorar, porque o outro, né? O ente querido, você vai atrapalhar lá o ente querido. Se for um choro equilibrado, né? Um choro de saudade, até combina, né? Saudade com saudável, né? É saudável. Porque se está expressando a sua emoção, é saudável. A pessoa, gente, desencarna, né? E aí tem a oportunidade, tem a chance, está numa situação tal que pode, em consciência, né? Ver a reação das pessoas e perceber que ninguém está chorando, então ninguém gostava da gente. Então o choro equilibrado faz parte. Mas, né, alguém começou uma fieira dizendo que não pode, que isso, que aquilo, que faz mal. Expressar sentimento não faz mal. O desespero é que é prejudicial, né? Então o desespero, ele será prejudicial a nós e ao ente querido, porque mesmo que ele não esteja vendo em sã consciência, ele está percebendo pelas vibrações, pelas emanações fluídicas, ele está percebendo, né? Então, em relação à dor do outro, ao tamanho da dor do outro, é necessário, né, que nós tenhamos respeito, que nós respeitemos, né? Então é nosso dever, está lá no Evangelho, né? Na questão do dever. Como é que a gente cumpre o dever? Fazendo ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, ou não fazendo ao outro, né, o que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Aí nós estaremos então cumprindo o dever. Como nós dissemos, o luto então ele tem fases, tá? Então logo ali a primeira fase, né, quando o nosso ente querido desencarna, e aqui também abre um espaço, nós falamos sempre perda do ente querido, nós não perdemos o ente querido. Nós não perdemos o ente querido. Nós perdemos, por um espaço de tempo, a convivência com o ente querido. Por um espaço de tempo. Dependendo de como esse ente querido viveu aqui, encarnado, né? Do seu comportamento, da construção que ele fez das suas atividades, ele vai ter um tempo que a gente não consegue, né, definir, para que ele possa retornar, né? Então é uma série de atenuantes, é a permissão, é o próprio ente querido querer, é ele ter condição de retornar, né? Retornar, no caso, em espírito, né? Se ele tiver condição, para que ele possa, de repente, nos acompanhar, nos auxiliar, tudo dentro de uma ordem natural, de uma permissão, né? Assim como Jesus, que ele desencarnou e ali, então, 3 dias ele apareceu para, né,
ele se materializou para Maria Madalena. E o que ele disse? Não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Então tudo obedece, né? À lei divina. Tudo obedece à lei divina. Então a primeira fase do luto é a negação. Minha avó desencarnou. Eu era assim com a minha avó. Não acredito. Imagina. Não, isso não pode ser. Não acredito. Então a gente não assimila, né? A gente não lembra lá daquela passagem do primeiro slide, né? Então a gente não assimila, a gente nega. Passada essa fase da negação, vem a fase da raiva. Então a negação a gente acha que a qualquer momento a pessoa não aconteceu, ela vai voltar. Aí nós nos revoltamos se nós não passamos a nossa vida sem pensar na morte, sem pensar na desencarnação, né? Então vem a revolta, vem a raiva. E o primeiro ser que nós nos revoltamos, né? Quem é? É Deus. Porque a gente acha, né, que Deus tirou da gente. A gente acha que Deus tirou. Como é que se processa a vontade de Deus? Será que ele fala assim, eu estou com vontade de criar alguém? Um exemplo, né? Eu estou com vontade de que esse alguém vai sofrer muito. Será que é assim? Não, né? A vontade dele está na sua lei. E todos nós estamos sob essa lei. Né? Então, se a nossa revolta fizesse jus nos revoltados contra Deus, ela faria jus se a perda fosse no mar. Aí pulava o outro, ia lá no outro. Ou então ninguém desencarnaria onde eu moro, só lá no outro bairro. Mas lembra da historinha lá, né, da mãe? Que ela pediu para a Buga reviver o filho. E ele fala, então você vai e pega os grãos de mostarda, mas tem que ser de uma casa onde não morreu ninguém. Então isso ocorre em todas as casas. A lei de Deus é para todos, né? Mas, como nós não atinamos, né? Passa despercebida a lei de Deus, então há a revolta. Passada a fase da revolta, né? Não vai voltar mesmo, não vai. Igual o caso da senhora evangélica, que ela ia à igreja, mas ela estava brigada com Deus. Depois ela percebeu que não, que era, né? Aí ela fez espaço com Deus. Então, passada essa fase, a gente começa a ter batalhar com Deus, começa a querer fazer uma troca. Então aconteceu, agora eu vou à igreja, agora eu vou ao centro espírita, né? Então há uma troca. Após a barganha, vem a fase do que o tempo está passando, né? Aí vem a fase da tristeza. E se nós não sairmos daquele estado de tristeza, se a gente não procurar reverter aquela situação, se deixar envolver cada vez mais, isso poderá se tornar uma depressão. E aí é uma fase delicada, né? Porque para entrar na depressão a gente entra, mas para sair é muito difícil, né? Se for uma fase de tristeza, às vezes não vai,
pegar o caso de uma mãe, de um pai que tem mais de um filho, desencarnou aquele e ele fica ali remoendo, fica triste, não cuida da casa, não cuida dos outros filhos, né? Mas quando ele desperta, algo vai despertar. Então ele sai dessa fase de tristeza e entra na fase da resignação, que é a aceitação, é da lei, né? Eu tenho que continuar aquela vida e também, né, nós devemos pensar que se nós queremos reencontrar o nosso ente querido, nós precisamos fazer por onde, né? Nós precisamos, porque ele também está passando por sua dor, né? Em ter que se readaptar a esse caminhar, e ele conta com a nossa positividade, né? Ele conta com as nossas boas vibrações para que ele tenha uma grande força. Então é uma troca mútua, né? Aí então vem a fase da aceitação, e lembrando que nós poderemos passar por todas as fases, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. O que vai então? Eu acho que eu pulei, né? Tá. O que vai então, né, nos fortalecer é o que nós temos no Evangelho, né? É o que nós temos nos ensinamentos de Jesus, é o que a doutrina nos oferece e que é a sua base, que é a comunicabilidade com o mundo dos espíritos. Então Kardec, ele escreveu o livro dos espíritos conversando com quem? Com ele mesmo? Com quem? Com os espíritos. Com os espíritos, né? Então, daí a comprovação da vida após a vida. Nós temos o amparo, nós temos o consolo, né? Na doutrina, e a certeza cientificamente comprovada da vida após a vida, da reencarnação. Está lá na introdução do Evangelho, né? Chegaria um tempo em que a ciência e a religião caminhariam juntos. Já está aí. Falta aprimorar, né? Falta aprimorar, mas já está aqui. Então já se comprova a reencarnação, né? Já se comprova a eficácia do passe cientificamente. E nós tivemos grandes filósofos, grandes cientistas que estudaram as obras que permearam a mente de Kardec e comprovaram. Nós temos uma base de conforto, uma base de consolo. Um dos momentos bastante importantes, né, é o momento do Evangelho no lar. A implantação do Evangelho no lar, que é um estudo. Não se tem uma manifestação espírita, nada disso. É o estudo do Evangelho. Ali então a família, né, vai se confortar por meio dos ensinamentos de Jesus e após, já que está ali reunido, né, conversar. Então após o Evangelho, já equilibrado, mais sereno, pode-se falar do desencarnado, relembrar bons momentos, né? Então isso vai tendo o quê? O conforto, vai sendo realizado o fortalecimento daquela família, porque está unida por meio de uma dor, que é muito comum nós, quando nós temos as nossas dificuldades, cada um vai para um canto, né? E o momento do luto é o momento de chorar junto.
perdão, perdoar, aproveitar aquele momento, né? Porque todos os nossos momentos, bons ou não bons, são momentos de aprendizado. E a dor é a nossa melhor conselheira. Quando nós passamos por um momento de dor, vamos encarar, né, esse momento, pedir a Deus que nos dê força e nos perguntar o que essa dor está querendo nos ensinar. Porque se nós só lamentarmos, aquela dor se transformará num sofrimento. Então a dor é necessária, né? O sofrimento corre por nossa conta. Mas nós temos o amparo do Consolador. E o Evangelho no lar, né? É essa oportunidade que nós temos de fortalecimento e nos reunirmos com os nossos entes queridos. Eu extraí um texto do livro Religião dos Espíritos, antes que parte, né, de Emmanuel, que diz assim: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina, a dissipar as trevas. Então, com a dor, nós também aprendemos a desenvolver o amor. Se tivermos perdão, né? Se fizermos daquela situação um impulso para a nossa transformação. Então nós vamos fazer daquele momento um momento de nos transformarmos em amor, através da verdade, de todo bem que nós devemos realizar, olhando para dentro do nosso lar, então isso é importante, né? E para encerrar, ainda sobre o consolo, lá no livro Religião dos Espíritos, Dante aos que partem, Emmanuel diz que, e vencendo para sempre o terror da morte, não será lícito esquecer de Jesus. O nosso divino mestre, herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz. Em tarde pardacenta sobre o monte empedrado, mas que surgiu aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Então fica aqui, né, essa mensagem de fortalecimento, porque nós sabemos que nós não perdemos se nós já passamos por um luto, ou se nós formos passar por um luto, nós não perdemos e nem perderemos o nosso ente querido. E assim como Jesus, ele demonstrou a continuidade da vida, né? Nós também continuaremos, porque somos espíritos imortais, criados por Deus. Que a paz e a luz de Cristo dando continuidade. Então, nós vamos chamar então o Sr. Elias, que ele vai fazer um agradecimento à noite de hoje. A minha gratidão a todos pela presença, gratidão à luz estadual, dar ênfase à família. Nós que somos espíritas, que nascemos na família, e a família é o lugar do aprendizado. Quando dentro do centro espírita nós vemos as famílias frequentando, pedindo para receber essas palavras do Consolador, porque a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos, os espíritos que se foram, e nós também que somos espíritos encarnados. E nós sabemos que a família é o local do aprendizado.
Cecília do IACAP, toda a diretoria do IACAP, e nosso agradecimento maior a Deus, que nos permite mais um dia de vida, mais um dia de aprendizado. Eu lembro que quando eu entrei no movimento espírita, tinha um presidente numa casa, ele sempre falava, Júlio, ele sempre falava, cada vez que você sai 1 milímetro melhor do que você entrou na casa espírita, é um grande avanço. Eu acredito que todos nós aqui, com essa palestra sobre a família, vai despertar em cada um a participação no centro espírita e desenvolver esse tema. Nós que somos palestrantes, que somos trabalhadores espíritas, sabemos de quantos problemas afligem hoje a família e o centro espírita estando preparado para receber essas famílias, consolar e dar uma direção é muito positivo. A minha gratidão a todos. Muito obrigado. Dando continuidade, nós vamos chamar o José Rico para falar sobre a USE Guarulhos e Arujá. O agradecimento a todos os nossos convidados. Também na minha palavra eu agradeço demais, viu? Obrigada. Que palestra maravilhosa, né? Vocês sabem que o luto, principalmente nos entes queridos, quando vem a óbito alguém que nós conhecemos, é diferente de quem é aquele nós amamos de verdade. E essa palestra justamente ela nos elucida do nosso comportamento com relação a este fato inevitável que ocorre. Então, diferente nós encararmos esse fato de uma maneira depreciativa ou de uma maneira enunciativa. Isso depende do quê? Da nossa base, além de familiar, nossa base da fé. E eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Como eu disse, nessa noite fria, uma noite que nos chama a cama, né? Nosso cobertor, assim, fica quentinho em nossa casa. Então eu agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço a USE Regional, pela cozinha que nos representou de primeira mão. Agradeço a casa, pelo espaço permitido, pela Cecília, que trabalhou muito obrigado, pela toda a diretoria, enfim, e vocês aqui. E lembrando a USE IG, que é a USE Intermunicipal de Guarulhos, da qual nós somos ligados à USE Regional de São Paulo, né? Nós atendemos Guarulhos, Arujá e agora estamos roubando um bocadinho de Santa Isabel, tá? As 2 ou 3 casas lá, né? Enfim, então as casas estão integradas. Então, assim, para mim é gratificante, porque nós sabemos que as casas, elas possuem os seus estatutos, possuem os seus trabalhadores, possuem justamente a forma de trabalhar, e a USE, ela não quer interferir na casa, mas sim ajudar a casa. Esse é o papel da USE. E como eu disse, nós temos em cerca de pouco mais de 40 casas afiliadas ou não, no universo de Guarulhos, que é em torno de 70 casas. Arujá, nós temos cerca de 8 casas. Dessas, 5 estão afiliadas. Em Santa Isabel temos aí 10 casas, da qual nós atendemos 3 casas. E é importante que eu, particularmente, eu digo importante o fato, né? Eu, particularmente, dou muita palestra fora, em São Paulo, né?
atendendo algumas casas de São Paulo. E é uma grande satisfação isso, porque existe a integração das coisas. Então, o movimento espírita precisa disso. O movimento espírita precisa de união. E a USE, ela tenta, estamos conseguindo essa integração. Isso é extremamente importante. Graças a Deus. Obrigado pela atenção. Em nome da USP Estadual de São Paulo, nós agradecemos a acolhida do IACAP na figura da Cecília, de gratidão. Nós agradecemos ao IACAP, né, na sua figura. Agradecemos ao José Rico, o presidente da USP Intermunicipal de Guarulhos, ao José Elias, né? Eu não sei se é de Guarulhos também, né? E que nos auxiliou bastante na nossa vinda, na escolha, né, de prestigiarmos a região de Guarulhos para essa 5ª semana da Família Espírita USP. Então nós queremos expressar o nosso agradecimento, né, de uma forma materializada, a nossa querida Cecília. Também ao órgão, né, a USP Intermunicipal de Guarulhos, que acolheu o nosso pedido, intermediou, né, aqui com a Cecília para que fosse realizada a palestra dessa atividade aqui. Então, na figura do seu presidente, seu José Rico, nós agradecemos imensamente a acolhida. Também a vocês, né, que nos prestigiaram nessa noite calorenta, mas ficou muito calorosa aqui, né, com a presença de todos. E antes do sorteio, só reforçar o convite para que eles que puderem, quiserem estar conosco no dia 31, é sábado agora, às 19 horas, lá na USP Santana, em Santana, descendo do metrô, anda uns 50 metros, já chegou na USP. Aí no lugar da gente ir no cinema, a gente vai lá ver a Cacá Rezende. Quem trabalha com evangelização, né, tem pessoas que trabalham muito com as músicas dela, ela vem lá de Goiânia, especialmente para encerrar essa nossa programação da 5ª Semana da Família. Então serão todos muito bem-vindos, tá bom? Agora a gente vai sortear um livro para quem preencheu. Infelizmente é sorteio, só 3 vão ganhar.
Isabel, primeiro livro. Eu também sou Isabel. É aqui, ó. Mas eu fiz para colocar o celular, eu sei que é. Você está tirando foto? Deixa eu ver. Ah, tá. Chama o senhor, então. Eu sou o senhor. Olha só. Miriam Aparecida Marques. Pegando o terceiro. Hudson Macedo. Hudson Macedo. Tá vendo? Ficou no pé quente, né? 1, 2, 3, pepinho. 6. E agora, na presença da dona Sônia, ela vai entregar para a nossa palestrante querida. Tem mais uma foto. Também tem presente, tá? Então, em nome da nossa casa querida, nossa querida Iacá, esse prazer que foi essa noite, estar recebendo tão maravilhoso, essa palestra tão maravilhosa. Deus abençoe vocês, abençoe todos, que a gente possa ter, sabe, esse contato com esses expositores, esses divulgadores, serão sempre bem-vindos, viu? Que Deus abençoe. E agora, para o encerramento, nós vamos falar uma prece procedida pelo José Rico. Sentemos então confortavelmente a nossa poltrona, relaxemos e unimos nosso coração ao Mestre de Jesus, aos benfeitores dessa casa, que permitiram esse trabalho maravilhoso consolador. Agradecemos a tudo, desde os nossos bens de ordem material, que nos dão sustentação desse corpo físico que nos é emprestado, mas principalmente os bens de ordem espirituais. Esses sim, nossos verdadeiros tesouros, onde são alojados o nosso cofre do coração espiritual. E humildemente eu peço permissão a esse plano que nos amparou nesse trabalho, permissão para encerrar esse grande evento.
Graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Na saída tem um chazinho ali na jarra vermelha. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada.